Então, sobre missão. O significado, irmãos, da missão. Olha só, na Bíblia, a palavra missão não aparece escrita literalmente no texto, mas o seu conceito deriva do latim missio, que significa o ato de enviar, também definida como uma incumbência, tarefa ou propósito, referindo-se a um dever, obrigação ou objetivo específico que alguém ou alguma instituição foi encarregado de realizar. Para a igreja, a palavra missão significa anunciar o propósito divino de reconciliar a humanidade e o envio dos cristãos para propagar o evangelho. E é interessante essa questão de enviar, irmãos, que muito religiosamente se criou uma cultura de que para eu ser enviado eu preciso chamar a pessoa, ou o pastor da igreja, ou o líder da igreja, chama a pessoa no altar, no púlpito, consagra ela e envia para uma missão. Existe sim isso também, mas todo cristão, todo filho de Deus faz parte dessa missão. E eu não preciso ser chamado aqui e receber uma unção especial para fazer isso. Apesar de, como eu falei, existem ministérios, situações e situações. Mas todos nós somos ungidos, como aprendemos, irmãos, nos últimos domingos, somos ungidos pelo Espírito Santo para cumprir a missão. Qual que é a missão? Reconciliar a humanidade com Deus. Isso é interessante, irmãos, porque se eu entendi que eu estava morto, que eu estava numa condição terrível, que eu estava numa condição de dor, mas Jesus me alcançou, Jesus me tirou daquela condição. O normal, irmãos, e o correto é eu querer que outras pessoas, irmãos, que aqueles que ainda estão numa condição de dor, numa condição de morte, numa condição de sofrimento, também saiam desse ambiente, irmãos. Porque se eu fui removido de lá pela graça de Deus, essas pessoas também também devem ser removidas, irmãos. E a responsabilidade é nossa. Essa é a missão da igreja do Senhor na terra. Ministrar, irmãos, levar para o enfermo a cura, levar para o cativo a liberdade, resgatar o que está na morte, levando vida para ele. Como que eu tiro uma pessoa da morte, irmãos? Dando vida para ela. E essa é uma missão que todo cristão tem, todo filho de Deus tem. Filhos de Deus reunidos formam o corpo de Cristo. E essa é a missão do corpo de Cristo na terra. Então, como diz aqui em Marcos 16:15, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Analisando esse versículo aqui, a gente já vê muitas coisas importantes, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Então fica muito claro que as pessoas precisam ouvir o evangelho porque elas são criaturas. E o desejo do Senhor é que elas não permaneçam nesse estado de uma criatura apenas, mas que elas venham conhecer essa mensagem de salvação e venham pro lado de Deus, volte novamente para o Senhor e recebam uma nova identidade agora de filhos. O Senhor não deseja que eles sejam apenas criaturas, mas filhos. Então olha como essa mensagem que devemos anunciar, ela é importante. Transporta a pessoa, tira ela de uma situação de apenas uma criatura para agora ser filho. E não podemos entrar dentro desse versículo na questão muito religiosa, ou religiosa como muito é falado, né? Porque pensamos, para todo mundo, então, aquele pensamento ainda, então quer dizer que eu vou ser enviado lá para a África, como se só lá na África, no continente africano, tivesse pessoas que fossem criaturas. Mas na verdade isso é um pensamento ilusório. O desejo do Senhor é que onde formos, esse ide é indo a todo lugar. Qualquer lugar que formos, bem provável que iremos encontrar o quê? Criaturas às nossas voltas. E não é para eu olhar aquela criatura e pensar, olha, eu sou filho, ele é uma criatura e eu sou melhor do que ele. Não, eu preciso olhar essa pessoa ao meu lado com uns olhos de amor, tendo misericórdia por ela, tendo graça por ela, sabendo que o Senhor primeiro teve graça por mim e agora eu tenho algo para anunciar, eu tenho uma mensagem de salvação, eu tenho uma mensagem de vida, que eu posso
pela ajuda do Espírito Santo e pelo nome do Senhor, transmitir essa mensagem de vida, para que em nome de Jesus ela possa crer. O Espírito Santo ali vai trabalhar, mas para o Espírito Santo trabalhar eu também preciso fazer a minha parte. O Espírito Santo é aquele que convence, mas existe agora uma missão para a igreja, para o cristão de quê? De anunciar o Evangelho, seja anunciando pela sua boca, pela sua voz, com as palavras, com os versículos, com aquilo que o Senhor realizou, mas também com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com a nossa posição, sabendo o que temos, sabendo onde estamos. Por isso que falamos sobre a questão da autoridade, quem somos, o lugar que estamos, e agora com total ousadia do Espírito anunciar de verdade, com o coração aquebrantado. Então, indo por todo mundo, por todo lugar, indo no seu trabalho, indo no lugar de lazer, indo à escola, à faculdade, na vizinhança, aonde formos, aonde formos, anunciar esse Evangelho. Então, todo cristão precisa entender que após ele receber a salvação e se alegrar com ela, ele precisa ter vivo o desejo de cumprir um mandamento que Cristo ordenou, para que todos que ouvirem também recebam a salvação e se alegrem. Isto deverá ser feito por todos nós. A missão da igreja é clara: pregar o Evangelho e ganhar almas. Uma das coisas que nós temos falado, várias vezes aqui neste lugar, é a questão, a gente sempre compara a questão do ladrão lá na cruz, que ele recebeu a salvação ali nos últimos minutos, vamos dizer assim, mas ele não teve a oportunidade de sair dali para anunciar o Evangelho. Mas nós temos essa oportunidade. Então nós não recebemos apenas a salvação e já partimos com o Senhor, ou apenas recebemos a salvação agora para tratarmos de maneira individual ou egoísta. Pronto, eu recebi a salvação e agora eu recebi, agora cada um que lute pela sua. Esse é um pensamento totalmente errado. Por quê? Porque nós temos essa missão. O Senhor deixou muito claro na sua palavra que essa é a nossa missão. Então não é a missão de outra pessoa que acredita em outra coisa. Nós temos uma missão muito clara. E nós não podemos esquecer de algo. Enquanto nós estamos nos omitindo em falar, o inimigo tem o seu sistema com as religiões anunciando aquilo de outras coisas. E aí muitas vezes julgamos ou falamos, mas não estamos fazendo o que devemos fazer. Anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que temos recebido. E nós temos recebido muitas coisas para ter muito conteúdo para falar. O conteúdo é o que não nos falta. Não podemos ainda ficar só naquele raso pensamento, dizer assim, tem que ir para a igreja, vai para a igreja, tem que se converter, vai para a igreja. Mas espera aí, para ele ir para a igreja, eu preciso anunciar o Evangelho, para ele se tornar um filho de Deus e membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Percebe que até essa fala é uma fala errada, vou à igreja. Mas espera aí, o que ele vai dizer? O que ele vai pensar? Que a igreja é o galpão. E temos entendido aqui que não é isso, não se trata disso. Então precisamos primeiro, não devemos condenar ninguém. O chamado da igreja não é condenar. O chamado da igreja é pregar o Evangelho, anunciar a salvação, demonstrar o amor de Cristo, a graça do Senhor, anunciar esse Evangelho, não condenando. O Espírito Santo vai trabalhar, e se for da vontade do Senhor, essa pessoa ser plantada neste local, o Espírito Santo vai enviar essa pessoa. Mas a nossa função inicial é o quê? Anunciar o Evangelho. Amém? E aí 2 Coríntios 5, 18, 20 vai dizer: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então isso é obra do Senhor. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Olha como temos parte nisso. Deus nos usa agora e somos esse intermédio para anunciar essa obra. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Então olha que privilégio, outra hora estávamos mortos, separados, éramos estranhos, não tínhamos nada com Deus, mas Ele então decide realizar essa obra, esse plano perfeito através de Cristo, nos trazendo agora novamente para Ele, nos reconciliando com Ele novamente. Tudo isso veio da parte de Deus, mas agora o desejo dele é que agora nós, sabendo disso, se estabelecendo nisso, agora nós anunciamos essa mensagem. E ele nos faz como um embaixador.
Já temos falado sobre isso, o embaixador é um representante de outra nação, de outro reino. Então somos embaixadores da parte de Deus, estamos aqui nessa terra, não para se envolver com o reino mundano, mas para anunciar o reino do Senhor, tendo parte desse reino e anunciando esse reino. Sendo um embaixador, as pessoas nos olharem e pensar, poxa, essa pessoa ela é diferente, ela pensa diferente, ela fala diferente, ela tem algo de Deus, eu vejo Deus ali. Então ali é um embaixador do reino de Deus anunciando os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, trazendo o amor do Senhor, tudo que vem da parte do Senhor. E é o Espírito Santo que nos capacita a isso. Mas também precisamos fazer a nossa parte, ter o nosso coração para isso. Sabemos que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, ele não é o fazedor. Ele não vai fazer aquilo que temos que fazer, nós vamos fazer pedindo a ajuda dele. Isso é diferente. Mas tem que ficar muito claro, meus irmãos, todo cristão, nós temos que tirar essa questão, como o irmão Odilson mencionou, a questão religiosa, que a pessoa tem que ter um título, ela tem que ser evangelista, ela tem que ser um missionário. Não, isso aqui é um chamado universal, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, é para todo cristão. Ide por todo mundo, indo por todo lugar. E nós vamos em vários lugares, mas muitas das vezes a gente limita muito isso, né? Ah, aquela pessoa ali, o que ela vai pensar? Vou magoar ela. Ah, mas é o meu familiar, né? O que ele vai pensar? Ele tem a religião dele. Então percebe que esses pensamentos são pensamentos que já limitam totalmente o nosso chamado. E temos que deixar tudo isso de lado, rejeitar esses pensamentos e ter ousadia, porque muitas das vezes, vê se você não concorda comigo, meu irmão, muitas das vezes as pessoas do mundo têm muita ousadia em falar muitas coisas, e elas não estão se importando se vai te magoar ou não. Muitas das vezes ela tem muita ousadia de falar coisas que você, poxa, ela foi agora, falou uma coisa, até me magoou. E muitas vezes nos falta essa ousadia. Claro que não vamos falar algo para magoar, mas se for necessário, o Senhor, dentro da sua palavra, trabalhar naquele coração e aquilo ali gerar um constrangimento, isso é da parte do Senhor. O meu compromisso é falar do Evangelho com amor, precisa ter um amor no meu coração, precisa ter a graça. Eu não vou usar agora a palavra para trazer uma condenação, para ferir, para machucar, não. Se for fazer uma ferida, é para ser tratada, para o Senhor trabalhar naquela ferida ali e trazer um resultado. Amém? E é interessante, irmãos, aqui que o versículo 17 do livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra do Senhor fala que as coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo. Por que se as coisas velhas já passaram na minha vida e tudo se fez novo, eu não vou desejar que seja para as pessoas ao meu redor? Lá no livro de Mateus, capítulo 11, Jesus ele faz um apelo: vinde a mim, o cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então o nosso primeiro chamado, irmãos, é para irmos até o Senhor e nos tornarmos filhos. Mas o chamado do Senhor não termina ali, irmãos, no vinde. É o início, vinde. Nós vamos até o Senhor, nos entregamos, somos curados, restaurados, sarados, nos tornamos filhos, deixamos de ser uma criatura, passamos a ser filhos, deixamos de ser discípulos, mas não para apenas nós, irmãos, ficarmos naquele ambiente de agora eu estou no vinde ainda. Não, irmãos. Tem gente que está 20 anos no vinde, irmãos. Nós precisamos sair do vinde e ir para o ide agora. Isso que é a missão da igreja, o ide, irmãos. O vinde já aconteceu. Eu vim até o Senhor, eu fui curado, eu fui tratado. É a mesma coisa os encontros, irmãos, de cultos, encontros de adoração. Uma pessoa que ela já foi tratada pelo Senhor, ela não vem para encontros, todo encontro para ser curado. Deus tem que falar, Deus tem que curar. Não, ele já fez isso. Uma pessoa que já passou por esse processo, ela vem para adorar o Senhor, para receber o ensino, a direção, para aplicar. É isso que o Senhor quer despertar no coração da igreja, irmãos. Eu não tenho que estar indo mais para encontros para ser curado, tratado. Não, isso aí Jesus já fez. Eu tenho que ir para receber o direcionamento, para receber uma palavra que vai me encorajar, para durante a semana eu fazer a vontade do Senhor. É isso que estamos tentando trazer aqui em nome de Jesus, irmãos. E interessante que nessa frase, pregar o evangelho e ganhar almas, e o Senhor é tão maravilhoso que na sua própria palavra ele nos diz que teremos recompensas eternas por ganhar almas. Aleluia. E muitas das vezes não nos atentamos a isso, a uma recompensa. E podemos colocar o nosso coração nessas recompensas também.
Muitas das vezes queremos colocar o nosso coração em coisas terrenas, mas existe uma recompensa eterna. Que olha como o Senhor é maravilhoso. Além da salvação, que já é uma bênção maravilhosa, já é um privilégio, pela graça do Senhor, esse lugar, mas existe ainda recompensas que o Senhor vai nos acrescentar. Vai ter galardão, vai ter recompensa, vai ter tesouros que o Senhor vai nos dar de maneira individual para cada um. Então, muitas das vezes não ignoramos isso, mas a palavra do Senhor frisa muito isso. Então, tudo isso veio pelo ganhar almas, ter esse desejo mesmo, de anunciar, de falar. Né? Então, olha o privilégio, né? De tudo aquilo que já temos, ainda iremos ganhar de maneira eterna recompensas da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma boa notícia de salvação. Olha só, a igreja de Cristo é a embaixadora de Deus na terra e os cristãos genuínos são os embaixadores. Por isso a mensagem que devemos proclamar é uma mensagem de reconciliação de um Deus que é amor, que realizou um plano perfeito em seu Filho Jesus para salvar a humanidade e restaurar a comunhão entre Deus e os homens. Então o que a igreja tem que anunciar? Uma mensagem de reconciliação, irmãos, não de condenação. Muitas pessoas, de maneira equivocada, olham para o primeiro sermão de Pedro. Pedro exortou aqueles homens que se arrependessem, então eu tenho que sair por aí proclamando arrependimento. Mas agora vamos entender algo. Para quem que Pedro exortou que eles se arrependessem, irmãos? Para os judeus? Qual foi a mensagem de Pedro? Vocês mataram o Senhor da glória. Nós, irmãos, claro que pelos nossos pecados, nós também, de certa forma, cooperamos com a entrega de Cristo. Mas Pedro estava exortando um povo que viveu debaixo de uma aliança que nós não vivemos. O povo gentil não viveu essa dispensação. Então Pedro, o primeiro sermão dele, ele estava exortando aquele povo, por isso ele falou, vocês precisam se arrepender. Aí você vai dizer, Dilson, então o povo gentil não precisa se arrepender? É claro que sim, mas isso é uma obra do Espírito Santo. A obra minha como cristão é pregar reconciliação. Irmãos, quando eu estava lá na morte, todo ferido e machucado, imagina só uma pessoa chegar para mim e dizer, tu tem que se arrepender, tu tem que deixar esse pecado. Eu nem sabia que eu estava pecando. Por quê? Porque a minha natureza era pecar, irmãos. A pessoa que está vivendo numa vida de pecado, a natureza dela é aquilo ali mesmo, irmãos. Como é que eu posso chegar para ela e condenar? Não, irmãos, eu preciso anunciar a graça de Deus, o amor do Senhor. Eu preciso anunciar para aquela pessoa que Cristo morreu no lugar dela e ressuscitou para que ela tenha uma nova vida, uma nova esperança. Pedro, primeiro sermão, ele exortou para o arrependimento porque pregou para os judeus. Mas e quando Pedro pregou para os gentios? Lá em Atos 10, quando ele entra na casa de Cornélio, ele não pregou a mesma mensagem, irmãos. Ele pregou Jesus. Ele pregou o que Cristo fez, irmãos. Cristo, Jesus, Nazareno, andou pela terra fazendo bem e curando e libertando os oprimidos do diabo. Foi essa a mensagem de Pedro, irmãos. E ele morreu, ressuscitou, foi isso que ele anunciou. Ele anunciou a reconciliação através de Cristo. Percebam como a gente não pode separar versículos isolados, irmãos. Isso nos traz uma responsabilidade, como diz em Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue, irmãos? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. É a continuação do versículo. Depois você abre a sua Bíblia em Romanos 10 e termine a partir do versículo 14. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, não dos que anunciam condenação, não dos que condenam e julgam. Irmãos, nós já temos o diabo para fazer isso. O diabo já faz essa parte de julgar e condenar. A nossa parte é desfazer exatamente o que o diabo está fazendo. É falar exatamente o contrário do que o diabo está falando. Irmãos, uma pessoa que está com problemas, ela já está se sentindo mal com aquilo. Eu me recordo de uma mulher, uma vez eu estando no meu trabalho em Itajaí, onde ela estava toda errada, cheia de problemas, cheia de dificuldade na vida dela, e tinha uma ponte perto de onde eu trabalhava. E ela chegou até aquela ponte, irmãos, e ela ia se suicidar. Ela ia tirar a própria vida.
Olha só como Deus é tremendo. Ela ia se jogar de cima por causa dos seus pecados, da sua natureza, da sua vida toda errada, irmãos. E naquele momento entrou uma poeira no olho dela, ela começou a se coçar, e saiu sem enxergar direito e parou aonde? Na minha frente, irmãos. Se eu fosse uma pessoa ali e começasse a condenar ela, irmãos, ela ia fazer o quê? Voltar para a ponte e se suicidar. Irmãos, eu falei do amor de Jesus, irmãos. Eu falei do amor de Jesus, ela chorou tanto, ela se entregou para o Senhor naquele momento. E que prazeroso que foi para mim, irmãos, ser o portador de uma boa notícia, de uma boa nova. A pessoa estava pronta, irmãos, a se jogar de uma ponte para tirar a própria vida. Ela parou na minha frente, eu falei do amor do Senhor. Ela saiu dali maravilhada, ela saiu dali alegre e feliz. Uma pessoa que estava sendo dominada pelo espírito da morte, recebeu o espírito da vida. E que glorioso é isso, irmãos. E é a nossa responsabilidade fazer isso. Sendo assim, temos que ter muita ousadia no falar. Por que temos que ter ousadia no falar? Porque nós recebemos o espírito de ousadia, irmãos. O Espírito Santo, como foi falado no domingo passado, não é apenas o Consolador. É o espírito de sabedoria, é o espírito de poder, é o espírito de capacitação, é também o espírito consolador, mas ele também é o espírito de ousadia. Entendendo e crendo que já recebemos toda a capacitação ali, o Espírito Santo que dá o poder, a autoridade e o nome de Jesus. Para isso, foi o que a igreja em Atos fez. Cumpriram o ID e foram muito bem sucedidos. No livro de Atos, capítulo 8, do 4 ao 5, olha só. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Isso aqui é interessante, irmãos. A igreja iniciou, onde que ela iniciou, irmãos? Em Jerusalém, no templo. Depois foi para as casas, mas eles se concentraram ali. Até que aconteceu uma perseguição no meio deles, irmãos. Os romanos, os religiosos, começaram a perseguir os primeiros cristãos. O que houve? Uma dispersão. Eles foram dispersos. Só que eles foram dispersos e o que eles fizeram? Correram para dentro de casa, choraram e disseram: por que eu aceitei Jesus? Por que eu fui trazer esse problema para a minha vida? Não, irmãos. Enquanto eles estavam sendo dispersos, irmãos, eles iam ganhando almas. Eles iam pregando o evangelho, perseguindo atrás, irmãos, lança atrás deles, pedra. Como diz o pastor, os judeus são bons de pedrada. Pedradas atrás deles, irmãos, perseguição, prisão. E eles o quê? Pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Filipe foi para Samaria, conhecemos a história, ganhou toda a região de Samaria, irmãos. Ganhou toda aquela região para Jesus. E eles eram tão conectados com o Espírito Santo, eles eram tão conectados com as coisas de Deus, que eles sabiam diferenciar o que era o Espírito Santo falando e o que era um anjo. Porque o Espírito Santo guiou Filipe para uma certa situação, depois veio um anjo do Senhor e guiou Filipe para outra situação. Então percebam como eles eram profundos, irmãos, na vida com Deus, na entrega para a missão deles, irmãos. Eles entenderam que eles estavam nessa terra para um único e exclusivo propósito. Agora eu quero que você fique com uma pergunta no seu coração. Qual que é o único e exclusivo propósito do seu coração? Qual que é o propósito? Qual que é a missão da sua vida? É ganhar almas? Imagine se a pessoa que pregou o evangelho para mim, para você, se excusasse, se recusasse a viver o propósito de Deus na vida dela. Como eu seria alcançado? Deus teria que levantar outro, mas e se esse outro também se recusasse? Vocês percebem quantas pessoas podemos perder de tocar, de alcançar, quando nos recusamos a viver o que o Senhor está nos chamando para viver? Irmãos, é muito fácil eu aceitar um padrão na minha vida. Um padrão de que eu sou cristão de templo. Eu vou para o templo, fora do templo, tudo bem na minha casa. A gente tem ali algum certo... não assistimos certas coisas, não ouvimos algumas coisas. No meu trabalho eu sou mais conservador, eu fico mais na minha, mas isso não é o padrão de Cristo, irmãos.
O padrão de Cristo é sim, eu ser assim mais conservado, me conservar fiéis a princípios, sim, esse é o padrão. Mas o padrão que o Senhor nos chamou para viver, irmãos, é eu ganhar almas mesmo, irmãos. É eu ser agressivo no mundo espiritual, irmãos. É eu não me importar que o diabo vai pensar, o que os demônios vão pensar. É eu ir lá e apontar a luz, irmãos. É isso que as pessoas precisam. É isso que elas querem. Elas precisam de pessoas ousadas, decididas, que, irmãos, e o mundo está esperando por isso. Nós saímos fazer um evangelismo recentemente com os jovens, e nós chegamos, irmãos, eu me recordo, na última casa que nós chegamos, eu não me lembro quem estava comigo, mas na última casa que nós chegamos, eu bati na porta quando eu estava falando com o marido, com o homem, eu comecei a ministrar para ele, veio a mulher chorando do quarto, irmãos. E olha o que ela falou para mim. Ela falou assim: eu estava agora no quarto lá fazendo algumas coisas, chorando e pedindo para Deus mandar alguém na minha casa. Naquele momento eu cheguei, irmãos. Vocês percebem como as pessoas precisam de nós, no sentido de nós para anunciar Jesus? As pessoas precisam de cristãos bem posicionados, irmãos. Elas precisam, irmãos, de filhos que levem a luz, irmãos, a luz do Evangelho, a luz que traz vida. Elas precisam de vida, e nós temos essa vida em nós. Eu lembro que uma vez o pastor me falou uma frase, que essa frase fica ainda sempre no meu coração, no meu pensamento. Ele disse assim: não existe cristão anônimo, né? Todo cristão, ele precisa ser público, ele precisa realmente falar, se expor, no sentido de mostrar Cristo, né? O habitual é trazer para o meu cantinho, minha vidinha ali, escondido, ninguém precisa saber. Às vezes, se der, eu falo alguma coisa, não quero evitar ali o confronto, mas na verdade não tem nada a ver com o chamado da igreja e do cristão, né? E quando nós olhamos aqui os versículos que foram lidos, né, esse de Romanos traz muita responsabilidade e muito peso para nós, né? Como que as pessoas irão invocar em quem não creram? Então, a questão do invocar passa também por nós. Se eu não estou falando, ninguém está invocando. Se eu não estou anunciando, ninguém está crendo. E tudo se trata do crer. Se a pessoa não está crendo, quer dizer que ela não está sendo salva, ela não é salva, ela não está crendo nessa obra de salvação. E se ela não está crendo na obra de salvação, qual que é o destino dela eterno? Isso muitas vezes a gente não pensa nisso, mas são realidades eternas, bíblica. Só existem 2 destinos eternos, né? Sabemos que se não há salvação, continua o quê? A condenação eterna. Como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário a pregação, é necessário expor a palavra, é necessário levantar a sua voz e falar, é necessário você tomar o seu lugar e falar, em qualquer situação, onde você for, claro, né? Sempre contando com a ajuda do Espírito Santo, para você também não ser aquela pessoa que, quando você chega, todo mundo se afasta, porque nós precisamos sempre ter essa estratégia para não ser uma pessoa inconveniente. Nós precisamos se aproximar da pessoa, precisamos conquistar um espaço. Isso precisa de sabedoria, o Senhor é sabedoria, o Espírito Santo é sabedoria. Então precisamos da ajuda dele, mas não nos pode nos faltar esse desejo, esse anseio de anunciar, de falar. E interessante também aqui no livro de Atos, né, que eles andavam dispersos. E o dispersar aqui deles não era dispersos de mente, pensando em coisas aleatórias, estavam dispersos. Cada um pensando na sua própria vida, na sua situação, no seu trabalho. Então não era um dispersar nesse sentido. Era um dispersar de ser tirado de um lugar físico. Eles estavam ali e foram tirados. Então eles estavam dispersos em vários lugares. Mas dentro dos corações ainda estava a mensagem viva do Cristo ressurreto, que era a mensagem anunciada, do Senhor vivo, dessa mensagem de vida. Então, infelizmente, trazendo para a nossa realidade, não estamos dispersos literal, cada um ainda está no seu lugar, na sua casa, não há uma perseguição, mas muitas das vezes as nossas mentes estão dispersas. Uma das coisas que tem sido muito falado, o pastor fala muito, né, sobre a questão de rede social, daquilo que você traz para dentro da sua casa, as estratégias do inimigo para dispersar, para trazer, para tirar a pessoa do foco. Então isso tem que tomar cuidado. Muitas vezes a dispersão física não está acontecendo,
mas a dispersão da mente, do coração, está totalmente longe daquilo que é a vontade do Senhor. Então, por isso que precisamos sempre estar nos analisando, voltando para a palavra, pedindo ajuda do Espírito Santo, meditando na palavra, trazer um anseio do coração nisso, para não ter essa dispersão de mente, mas sim estar com o coração de fazer aquilo que nossos irmãos fizeram aqui, indo por toda parte, anunciando a palavra. Amém? E aí temos a questão da missão agora de outro lado, assim como temos a missão de anunciar. Então vamos aqui imaginar que você, no seu trabalho, onde você está, você deixou ser usado pelo Senhor e você anunciou a palavra com ousadia, de coração, e o Espírito Santo trabalhou naquele coração e aquela pessoa recebeu. E surgiu o desejo no coração dela de fazer uma visita e vir ao culto. E você está sendo ali um meio de trazer essa pessoa. E agora nós temos outra missão como igreja local, como corpo. Que é o quê? É receber, é acolher essa pessoa que está chegando. Então, além de proclamar a mensagem do Evangelho, a igreja também tem a missão de acolher, cuidar e acompanhar aqueles que o Senhor traz para o seu reino. Isso fica muito claro na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, do 33 ao 35, que diz, então veio um samaritano e ao ver um homem caído, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Então aqui fica essa parábola é muito rica, tem muitos ensinos. Mas aqui dentro daquilo que estamos mencionando, aqui sabemos que Cristo, representando aqui o bom samaritano, né, que foi até aquele homem caído, tratou das suas feridas e colocou aquele homem em um lugar, levou até uma hospedaria. E aqui nessa parábola, a hospedaria também representa a igreja, os cristãos reunidos, a igreja local. Um local onde tem que ter um cuidado, vai acolher, vai receber aquela vida que estava ferida, para ali ser trabalhada, ali para ser cuidada. Então nós temos essa missão também. Por isso nós temos que estar muito atento, como o irmão disso mencionou, não trata só agora de nós reunidos, mas nós temos que ter essa percepção, essa atenção, quando chega uma pessoa, quando chega uma vida, é o Senhor que está trazendo. Então eu preciso agora dedicar uma atenção, me importar com aquela vida, fazer ela se sentir bem acolhida, né? Receber ali com um abraço, com carinho e nos colocar à disposição daquela vida. Para quê? Para anunciar também, para trazer os ensinos do Senhor, para que ela receba a palavra, para que a palavra comece a lavar ela por dentro. Nós sabemos que o processo de conversão é de dentro para fora, mas não precisamos anunciar essa palavra que tem esse poder de lavar. Então aqui nessa parábola o Senhor tratou aquele homem e levou ele até essa hospedaria e disse, e no dia seguinte deu 2 moedas de prata. Nós sabemos quanto riqueza de entendimento aqui nessas 2 moedas de prata, né? Ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Então olha que promessa maravilhosa do Senhor. Tudo aquilo que estamos fazendo, estamos nos dedicando pelas vidas, não está sendo em vão. O Senhor está vendo tudo isso. E Ele está dizendo que tudo aquilo que gastarmos, tudo aquilo que estamos colocando no nosso coração, Ele mesmo vai nos pagar, vai nos recompensar por todo esse cuidado, por todo esse zelo, por toda essa nossa dedicação pelas vidas. O Evangelho se trata disso, dessa obra de amor, dessa obra de se importar com o próximo. Agora não se trata só de nós, eu estou bem. Tá, mas a pessoa que está do seu lado, a pessoa que você vê todo dia, como é que ela está? E nós sabemos como a nossa geração tem sido atacada em muitas coisas, principalmente na mente, questão de depressão, ansiedade, pensamentos suicidas. Então nós temos que ter esse olhar. E se o Senhor está abrindo a porta, se o Senhor está trazendo essa pessoa, agora nós também temos essa missão de cuidar, de aconselhar, de zelar pelaquela vida, de ensinar, de trazer esse cuidado. Amém? Por isso, dentro dessa parábola, é isso que também o Senhor está ensinando, dentro de outras coisas que Ele está nos ensinando, mas também essa questão do cuidado. Na parábola, a hospedaria representa a igreja, local onde Cristo envia
confia e capacita para o cuidado dos feridos e necessitados. Amém? E é interessante aqui nessa questão, irmãos, que nós somos chamados para agir como o bom samaritano e também para agirmos como a hospedaria. Olha como isso é maravilhoso. E perceba o que o bom samaritano ele fez quando ele viu o homem caído. Você está caído porque você é assim, assim, assim. Não, irmãos. Ele pegou o homem caído e curou ele. Curou ele antes de levar para a hospedaria, ele curou. É a mesma coisa que nós temos que fazer, irmãos. Antes de dizer você tem que ir para a igreja, eu curo o caído, eu curo o enfermo, eu dou a palavra, eu dou a água para aquela pessoa. Eu faço aquela pessoa entender que ela é amada, que ela tem um lugar agora entre irmãos para viver. E aí sim ela vem para o corpo, irmãos. É assim que funciona. Olha como é perfeito isso, irmãos. Ele veio e ele curou, ele fez ali, enfaixou, colocou água, vinho, óleo e vinho, pegou e levou a pessoa para a hospedaria. Então é a mesma coisa que nós temos que fazer, irmãos. Ser um hospital vivo aqui nessa terra. Um hospital vivo, irmãos. Onde vamos, levamos cura. Onde vamos, levamos saúde. Onde vamos, levamos vida. E aí vamos trazendo pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Não porque buscamos um crescimento em número de membros, mas porque queremos levar pessoas ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Perdão. Queremos levar pessoas a terem aquilo que nós temos. Irmãos, nós não somos alegres com o que temos. Não somos alegres onde nós somos colocados. Somos, irmãos. Eu sou muito feliz. Eu sou muito alegre. E o meu desejo é que outras pessoas queiram o mesmo. Tenham o mesmo. Felicidade, alegria. É isso que tem que estar no nosso coração. O desejo de outras pessoas terem acesso àquilo que eu tenho também. E é interessante que a gente, vendo tudo isso, olhando, visualizando tudo isso, desmonta muitas aquelas falas, né? Que eu não tenho nada para fazer na igreja como cristão, ou eu preciso só de um microfone para estar aqui em cima. Olha como o Senhor, ele organizou e ele trabalhou na sua igreja para cada um exercer algo, fazer algo. Então existe um lugar para você, mas o meu coração precisa estar crendo nisso e estar disponível para isso. Para eu ser aquele que anuncia, para ser aquele que cuida, para ser aquele que zela. Então há muitas coisas para fazermos como igreja, mas muitas das vezes nos limitamos só àquelas falas. Ah, mas eu, aí culpamos um, culpamos outro e não fazemos nada e ficamos nesse lugar. Mas essa não é a vontade do Senhor. Temos várias missões para realizar, existe a missão muito clara, anunciar o Evangelho, e quando o Senhor trazer essas pessoas, que ainda talvez são criaturas, né, anunciarmos o Evangelho e cuidarmos dela, para que elas se tornem realmente um filho de Deus, para que isso some ao corpo de Cristo, e seja mais uma pessoa, depois de ser tratada, agora sarada, para também anunciar o Evangelho, para esse processo começar também em outra vida. E assim que a igreja vai sendo adicionada os membros ao corpo. E claro, muitas das vezes talvez, o desejo do Senhor talvez não seja nem que aquela pessoa talvez seja um membro aqui, mas pode ser um membro de outro lugar. Mas isso não é a questão. A questão é ela agora ter um encontro com o Senhor e ser um cristão, um novo nascimento naquela vida. Amém? E é interessante, irmão, só rapidinho aqui, que a parábola do bom samaritano, irmãos, ela se inicia num diálogo entre Jesus e um religioso. Se você ler lá, você vai ver que o religioso está questionando Jesus. Ele fala sobre a lei, e Jesus pergunta para ele, o que você entende da lei? E ele fala o que talvez, eu não me recordo de um outro religioso ter entendido como ele entendeu. Ele fala, tudo da lei se resume a duas coisas. Isso é o religioso falando para Jesus. Amar a Deus com todo entendimento, força, alma, coração e amar o próximo. Então ele entendeu o que a lei significava. E aí Jesus fala para ele, então faze isso e tudo vai te ir bem. E aí ele vem tentando se legalizar. Leia essa parábola, ele vai dizer assim, ó, ele vai tentar se legalizar. Por quê? Porque ele não amava o próximo e Deus não era tudo na vida dele. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia como tinha que ser, ele sabia, irmãos, ele não estava enganado, mas ele não fazia. E aí ele fala para Jesus, então quem é meu próximo? Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. E aí Jesus pergunta para ele, quem aqui é o próximo? Aí ele fala, o bom samaritano que ajudou o homem caído. Aí Jesus fala o que para ele? Então faz isso, é isso que tu tem que fazer. Perceba, irmãos, o religioso, ele sabe muitas vezes o que tem que fazer, irmãos.
Por isso que nós temos que entender que tudo que o Senhor está dando para a igreja dele nesse tempo, para nós que estamos ouvindo essa palavra, é para que a gente não fique emaranhado na religiosidade, irmãos. Não adianta eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Ele sabia, irmãos, eu não vi, eu não me recordo, posso estar enganado, mas eu não me recordo de ninguém, nenhum outro fariseu, pelo menos que as escrituras falam, falando sobre o que ele falou, o entendimento que ele teve. A lei toda se resume a amar a Deus, amar o propósito de Deus, ter o coração no Senhor e amar o próximo. Então ele sabia, mas ele estava tentando se legalizar porque ele não vivia isso, irmãos. E é o que nós somos chamados para viver, essa é a nossa missão. Jesus, o Senhor, comunhão com Ele, vida para Ele, coração para Ele, entregue para Ele, e depois ir para o próximo, irmãos. Lá em terceiro, quarto, quinto lugar fica eu. É em primeiro lugar o Senhor, depois o meu próximo. Que, ó, continuando servindo em amor, a base do acolher, do cuidar, de tudo o que fazermos como igreja, deve ser sempre o amor. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é um dos principais sentimentos do cristão. Em 1 João 4, versículos 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Olha isso aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu amo as pessoas, irmãos, como que eu não vou querer que elas sejam livres de uma condenação eterna? O versículo principal da Bíblia qual é? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. Como eu posso não amar as pessoas, irmãos? Com esse sentimento verdadeiro em nossos corações, fica muito mais leve o servir como igreja do Senhor. Em João 13, Jesus dá um ensinamento para os discípulos. Então, depois que lhes lavou os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vocês me chamam de mestre e senhor. Não é apenas mestre. Mestre é uma pessoa que ensina. Já era um título importante. Mas vocês me chamam de mestre e senhor. E o que ele fala? E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, agora ele inverte. Vos laveis os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui está dentro da questão do servir, irmãos. Jesus ele ensina duas coisas com os versículos que trouxemos. O primeiro, irmão, se eu amo você, se eu te amo, não vai ser difícil para mim te servir. Não vai ser um peso para mim ajudar você no que você precisa. Não vai ser nem um peso para mim. Se eu amo a vida do meu irmão Alessandro, eu não vou ter dificuldade nenhuma em ajudar ele, em procurar ajudar ele quando ele está passando uma dificuldade, uma luta. Eu não vou ter dificuldade em ter intimidade com ele, irmãos, porque eu amo ele. Se eu amo meu irmão Alessandro, eu não vou ter dificuldade em ser humilde com ele. O que acontece? Por que não servimos, não somos humildes? Porque não estamos com o amor do Senhor totalmente gerado em nós, irmãos. E isso precisa ser despertado no nosso coração. Porque se Deus está em mim e Deus é amor, eu tenho amor na minha vida. Eu não tenho que pedir para Deus para mim ter amor. Eu tenho o próprio amor. Eu tenho que buscar a ajuda do Espírito Santo para amar como Ele ama. E olha o ensinamento de Jesus sobre a humildade. Já falamos aqui, irmãos, nas outras vezes, Jesus, o Rei da Glória, Ele não precisava se fazer homem. Ele se fez homem. Ele morreu em nosso lugar, uma morte de cruz, obediente até a morte de cruz. Ele foi humilde, irmãos. Nós temos que ter essa humildade, e humildade não está relacionado, irmãos, à questão financeira, como muitos acham. A pessoa humilde é aquela pobrezinha, é aquela que não tem condições para nada, como já falamos aqui também. Há muitas pessoas que são pobres financeiramente, mas são arrogantes, orgulhosos, cheios de ego. A humildade, irmãos, está com a nossa essência, vinculado à nossa essência, de eu colocar o outro acima de mim mesmo. Eu romper o egoísmo, eu não achar que o mundo gira em meu torno, em torno da minha própria vida, aliás. Mas eu entender que eu estou aqui para um propósito. E esse propósito é eu amar meu irmão, é eu amar as pessoas à minha volta, é eu dispensar o amor. O mundo já está cheio de ódio, irmãos. Você vê no trânsito quantas brigas por bobeira.
Por qualquer coisinha o pessoal já briga, já anda a flor da pele, mas nós temos que ser diferente, levar o amor, conduzir o amor, espalhar o amor de Deus, não o amor legalista que aceita tudo, mas o amor de Deus, irmãos, o amor que cobre multidão de pecados. Esse é o amor de Deus, não o amor, não aquele que condena, mas o amor que abraça, o amor que olha para a pessoa sem julgamentos, que não julga o problema dela que está externizando, mas abraça, ama, cuida, é humilde no cuidado, é humilde no servir. Nós somos chamados para ser humilde. Jesus, irmãos, o Senhor, ele tirou a sua túnica, ele lavou pé por pé dos discípulos. Ele precisava fazer isso? Precisava, para nos ensinar como ser, irmãos. Ele mesmo fala, eu sou mestre e Senhor. Depois ele fala, eu sou Senhor e mestre de vocês. Isso é para ficar frisado. O meu Senhor foi humilde. O meu Senhor cuidou daqueles que estavam com ele. Por que eu não vou ser também? Por que eu não vou ser também? Eu tenho que seguir o exemplo do meu Senhor, em humildade e em amor. E esse slide agora ele vai trazer então um resumo de tudo isso que nós temos falado sobre a autoridade, também sobre a missão como igreja. Então, em resumo, agora temos uma decisão a tomar. Se faz necessário rejeitar todo o pensamento religioso, que igreja é apenas 4 paredes, uma reunião rápida de fim de semana, ou até mesmo acharmos que igreja é essa levantada pelo sistema, que aderiu à política e aos seus próprios interesses humanos. Isso tudo são estratégias de Satanás. Mas não é assim que Deus quer que fiquemos, numa posição sem ação. Precisamos entender, crer e estabelecer tudo isso que o Senhor nos preparou. Sua igreja é forte, poderosa, e tem autoridade e missão. Então tudo isso que nós temos falado aqui, o Senhor tem nos dado essa oportunidade de falar e ministrar, é para ser crido e para que gere uma decisão no seu coração. Né? Não adianta, como já temos falado, ficar só agora, entendi, legal, ouvi, mas isso agora fala sobre decisão. Né? Ouvimos aquilo que não é igreja, aquilo que é sistema religioso, falácia do diabo, mas tem sido nos falado o que é então igreja bíblica, qual que foi o plano do Senhor. E agora nós precisamos decidir em que lugar eu quero ficar. Se eu quero ficar naquele lugar ainda da religiosidade, daquele pensamento errado, ou realmente tomar posse daquilo que o Senhor preparou, daquilo que o Senhor estabeleceu. E obviamente que nós aconselhamos e falamos para que você tome esse lugar, essa decisão. Isso vai fazer bem para o corpo, vai fazer bem para o corpo do Senhor, para a igreja. Aleluia. Né? É necessário que todo mundo tome o seu lugar. Nós temos já falado muito sobre essa questão do membro, do corpo, quando o membro não assume o seu lugar. Então o desejo do Senhor é que realmente esse corpo agora venha estar vivo, venha estar ajustado, alinhado no mesmo propósito, no mesmo entendimento daquilo que o Senhor tem trazido a nós. A igreja é a união em fé dos filhos de Deus em Cristo Jesus. E aí que Mateus 16, 18 ao 19 diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, um versículo aqui dentro do contexto, no qual Jesus pergunta aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? E aí Pedro toma a voz e tem a revelação do Senhor que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus, ele diz a Pedro que aquilo ali não foi revelação da mente dele, mas foi o Senhor que estava revelando aquilo, que ele era bem-aventurado. E Jesus estava dizendo que sobre essa revelação, que Cristo é o Filho de Deus, sobre essa revelação que ele, não Pedro, mas Cristo, ele é a pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada sobre Cristo. Cristo é a base da igreja, ele é a cabeça da igreja e é a base da igreja. E aí ele está dizendo que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja vai estar dizendo que ela tem a chave, o Senhor deu a chave, deu a autoridade para a igreja, né? A chave do reino. E tudo que ligares na terra, então um comando vem aqui da terra, onde agora a igreja está, o corpo do Senhor está. A igreja reunida, os membros reunidos, estamos aqui agora, em nome dele.
para juntos ligarmos, né, atarmos, tudo, né, na terra também será ligado, será atado no céu, e tudo que for desligado, desatado na terra, também no céu. Então olha agora o privilégio que temos, a autoridade que temos, damos o comando aqui e o céu também vai ter a mesma ação, o mesmo comando. Então aquele pensamento religioso tem que cair por terra e isso aqui que acabamos de ler tem que ser tomado posse. Uma vida sobrenatural acima, uma vida grandiosa que o Senhor nos preparou. Amém? Acredito que esse aqui é o último slide, né? A gente vai entrar no igreja local. Irmãos, aqui eu estava meditando, tenho meditado durante a semana sobre a questão autoridade, missão da igreja. E como é maravilhoso, porque como o centurião lá, irmãos, que chegou até Jesus, e ele fala assim, para Jesus mandar uma palavra para curar o servo dele. Não precisava Jesus ir até lá, porque ele tinha entendido sobre a autoridade. Eu estou debaixo da autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. Isso é interessante porque nós precisamos compreender o que, como igreja, nós temos a missão para fazer, mas as armas e o lugar que nós somos chamados para estar, para conseguir cumprir essa missão. Não adianta, irmãos, de uma maneira religiosa também, eu focar, eu preciso ganhar alma, mas eu nem saber quem eu sou, onde eu fui chamado para estar. Aquele centurião, irmãos, romano, sabia quem ele era, irmãos. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele tinha homens debaixo da sua autoridade, porque ele estava debaixo de uma autoridade. Ontem foi ministrada aqui uma palavra gloriosa sobre Davi, os valentes de Davi, os começos pequenos, não desprezarmos os começos pequenos, e foi falado algumas pequenas histórias de alguns poucos homens dos valentes de Davi, porque existem muito mais histórias na palavra, mas foram citadas algumas de homens que viveram coisas grandes, coisas grandiosas nessa terra. Por quê? Porque eles estavam debaixo da autoridade de Davi, e a unção que estava sobre Davi estava sobre eles também. Irmãos, quando estamos debaixo da autoridade de Cristo, a unção que foi colocada nele, Deus me ungiu, lembra lá de Lucas 4? É a mesma unção que está na igreja. Aí o Senhor coloca autoridades na sua igreja, e eu me coloco debaixo dessas autoridades. Eu terei autoridade sobre as forças das trevas. Nós não podemos, irmãos, querer cumprir a missão, que é ganhar almas e se sobressair sobre as forças das trevas, quebrando princípios. Existem princípios, é por isso que o seminário, uma vida de liberdade, é sobre princípios bíblicos. Os princípios que precisam ser estabelecidos na nossa vida. Não adianta, irmãos, nós querermos, eu entendi, poxa, eu estou em Cristo, Deus me fez uma autoridade, agora eu entendi a missão, mas eu não me submeto a autoridade nenhuma. Que autoridade que eu vou ser, irmãos? Percebam como muitas vezes, sem perceber, quebramos princípios. Pessoas, irmãos, estão lá querendo batalhar com demônios, ter guerras espirituais, lutar com dificuldades, achando que são algo que não são, porque não se submetem aos princípios do Senhor. E quando eu falo se submeter, não é de uma maneira pejorativa. Não, irmãos, é se submeter para honrar o Senhor e os princípios que Ele mesmo nos chamou para viver. Então nós somos sim, irmãos, chamados para sermos autoridade. Somos sim, irmãos, chamados para cumprirmos uma missão. Mas nós somos chamados, antes de tudo isso, para nos colocarmos debaixo da autoridade de Cristo, irmãos. Eu só sou uma autoridade em Cristo quando eu entendo que Cristo é a minha autoridade. Ele é o cabeça da igreja, irmãos. E Ele, por ser o cabeça da igreja, Ele estabeleceu autoridades abaixo dele, irmãos. Isso é muito claro. Isso é muito fácil de entender. Você vai para o exército, todo soldado, ele entra como soldado, depois ele se torna cabo, depois é primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, e depois ele vai subindo. Ele vai escalando a hierarquia. Irmãos, no mundo espiritual é a mesma coisa, irmãos. No mundo das trevas, espiritual das trevas, nós falamos aqui sobre Satanás. Ele aprendeu sobre hierarquia. Por quê? Porque ele convivia com o próprio Deus. E o mundo, irmãos, espiritual, tanto das trevas como do Senhor, o reino de Deus é organizado, irmãos. É organizado. Não tem como eu exercer a minha função no corpo se eu não estiver alinhado com a organização
que Deus estipulou. Não é eu que organizo, é o Senhor que organiza, irmãos. Eu jamais serei uma autoridade se eu não me submeter a autoridades, irmãos. Eu jamais viverei a missão na sua íntegra, completa, se eu não cumprir os princípios de Deus. É impossível, é impossível. Agora a gente vai entrar aqui no plantados na igreja local, que é extremamente importante isso, irmãos. A gente entender o que é estar plantado na igreja local. A igreja, como sabemos, é o corpo espiritual de Cristo. Porém, com bilhões de pessoas na terra, como alimentar todos? Como trabalhar em todos? Deus estabeleceu um jeito, a igreja local. Suponhamos que há 8 bilhões de pessoas na terra, 1 bilhão de pessoas é cristão. Vamos crer nisso, né? Que 1 bilhão de pessoas entregou a vida para Jesus. Como esse 1 bilhão será sustentado, alimentado, cuidado, pastoreado? Isso vai acontecer no reino. Quando Jesus estabeleceu o seu reino, vinha Nova Jerusalém, aí ele será o único pastor e terá todo um rebanho. Mas hoje ele estabeleceu e distribuiu, irmãos, em comunidades e igrejas locais. É aqui como estamos. Nós somos uma igreja local onde o Senhor nos plantou. Isso é importante, não é eu que me planto. Não é eu que escolho onde eu vou me plantar, irmãos. Quem planta é o Senhor. Eu tenho, irmãos, a responsabilidade de me alimentar e crescer. Mas quem me planta é o Senhor. Eu tenho a responsabilidade de criar raízes onde o Senhor me plantou. Mas quem vai plantar é o Senhor. A palavra destaca a igreja local como uma comunidade visível de cristãos reunidos em um lugar específico para adorar, crescer espiritualmente e servir. Ela é essencial para o quê? O encorajamento, o exercício de dons e a proteção espiritual. Por que tem muita gente que é o tempo todo atacado, irmãos? Vive apanhando. Só apanha, vive derrotado. A vida da pessoa é uma luta. A minha vida é só uma luta. A minha vida é uma tristeza. Eu estou aqui passando aflições de Cristo. Não está passando aflição de Cristo nenhuma. Está sofrendo um monte, só vive uma derrota porque não se deixou ser plantado. Não está sendo encorajado. Não está sendo exercitado nos dons. Não está sendo disciplinado, corrigido. Não, porque não se inseriu num corpo local, irmãos. Lembrando que a igreja local não se abre, ela nasce primeiro no coração de Deus, depois o Senhor levanta alguém, geralmente um pastor para começá-la. Nem sempre é um pastor. Tem muitos homens de Deus que tinham outros chamados que Deus operou através deles para construir ministérios também. Mas geralmente é um pastor, irmãos, porque uma igreja local precisa ter um pastor. E esse pastor, ele precisa ser honrado. Aí nós voltamos para a questão autoridade. Se eu sou colocado, percebam bem, eu sou colocado, eu vim até uma igreja local, mas eu não me submeto à autoridade local, irmãos, o que vai ser de mim, irmãos? Eu estou quebrado, eu vou estar quebrado toda a vida, irmãos, porque eu não vou conseguir entender que Deus está usando aquela pessoa que é a minha autoridade para me alimentar, para cuidar de mim, para me ajudar, para me exortar, para me ensinar. E eu não vou crescer, eu não vou ter o crescimento. Olha em Efésios 4, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Para que a igreja seja aperfeiçoada, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus coloca pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, para que os membros sejam edificados para o ministério. Não para que eu seja edificado para ficar só eu mesmo ali sendo edificado. Agora eu tenho um pastor 24 horas na minha vida. Durante as minhas 24 horas eu tenho pastor só para mim. Eu vou recorrer a ele, a todos os meus problemas. Agora a minha vida está nas mãos dele, ou melhor, a vida dele, agora eu estou aqui o tempo todo com ele. Não, irmãos. Deus colocou um pastor na nossa vida para nos ajudar, para nos pastorear, para nos ensinar, para eu também ajudar outros, irmãos. Não para mim ficar ali no egoísmo, naquela trocação de palavras, só eu e o pastor. Nem é o desejo do nosso pastor, irmãos. O desejo do nosso pastor é que eu receba, me alegre e vá repartir.
É o propósito do Senhor, é o alvo desse seminário, é o alvo da vida cristã e é o alvo de um homem de Deus que é colocado sobre nossa vida. Nós olhamos para o Velho Testamento e nós vemos os profetas. Irmãos, os profetas eram tratados como se fossem o próprio Deus, irmãos, quando eles chegavam nos lugares. E não para engrandecer o homem ou para exaltar, idolatrar, mas é porque eles representavam Deus. Hoje Deus coloca pessoas sobre nossa vida que representam Ele no seguinte sentido: o ensino, a admoestação, a ajuda. E eu que tenho a obrigação de me submeter nisso, irmãos. É eu que tenho essa obrigação. Então, aqui dentro do assunto plantado. Então, a gente vai iniciar aqui em Salmo 92, vai dizer assim, ó: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, neste salmo há promessas maravilhosas como florescer e o dar frutos. Porém, antes de tudo, veio estar plantado. E isso refere-se a uma igreja local que o Senhor direciona. Nosso dever é orar e então Ele nos coloca em um corpo local. Algo que nós temos já mencionado, né? Muitas das vezes a gente olha a palavra e ignoramos o princípio da palavra. Queremos só o resultado. Eu quero florescer, eu quero receber, eu quero ser alguém. Mas qual que é o princípio para isso acontecer? Então aqui está dizendo, eu tenho que estar plantado. E esse plantado é estar dentro deste local de coração, honrando as pessoas que também estão dentro e fazem parte desse corpo. Ou aquela pessoa, aquele irmão que o Senhor colocou como acima de mim, como uma autoridade. Então, se eu estou ali honrando, se eu estou ali recebendo tudo aquilo que está sendo direcionado, automaticamente vai ter algo acontecendo em minha vida, né? Eu vou florescer, né? Eu vou dar frutos mesmo na minha velhice. Então, há promessas, mas eu preciso estar o quê? Plantado. Eu preciso realmente estar ali de coração. Por isso que nós muitas das vezes falamos a questão daquilo que estamos ali, recebendo, que não vem daqui. Não é uma questão de, só nosso, tem que ser nosso. Não, é uma questão de zelo. Por que aquela pessoa que está falando outra coisa lá na internet, ou em outro lugar, ela não vai ter um cuidado pela tua vida? Ela não foi a pessoa levantada pelo Senhor para te pastorear, para te cuidar. Ela pode até ser uma pessoa de Deus, mas aquilo talvez que ela esteja recebendo ou falando naquele momento não cabe a nós agora. O Senhor organizou tudo certinho e nós precisamos honrar. Precisamos estar ali de coração onde fomos plantados. Então por isso que temos que meditar na palavra, sim, mas em qual palavra? Eu vou abrir a minha rede social e vou ver lá um pregador falando e vou meditar naquela palavra? Não, eu vou meditar naquilo que tem sido falado aqui. Porque eu preciso honrar o local que o Senhor me plantou, onde eu estou. Primeiro, você conhece o caráter daquela pessoa? Você convive com aquela pessoa que você só vê um vídeo dela? Nós não conhecemos. Qual é a fonte? Parece, mas será que é? Será que tem essência? Você tem ali o discernimento para saber realmente de quem aquela pessoa é? Não julgando ela, mas é uma realidade que precisa ser uma coisa muito clara para nós. E nós conhecemos os nossos irmãos que estão aqui no nosso lado, ou deveríamos conhecer, mas acredito que muitos aqui nos conhecem. Te conhece, sabe o teu caráter, sabe o trabalhar de Deus na sua vida, sabe todo o processo que você está passando em Deus. E isso traz o quê? Uma confiança para você realmente entender, poxa, aquele irmão ali está sendo usado pelo Senhor. Ele está no mesmo entendimento que o meu. Aquilo que ele falar não vai trazer confusão para mim. Não vai falar algo ao contrário daquilo que eu achava. Não, é o mesmo entendimento, é a mesma direção. Poxa, a pessoa que o Senhor colocou como pastor, eu conheço a vida dele, sei que ele tem vida com Deus. Eu sei que é Deus falando através da vida dele. Então o que eu devo fazer? Eu devo receber, eu devo honrá-lo. O irmão disse que mencionou do centurião. Olha o que ele vai dizer. Que ele diz que antes dele falar que ele tinha autoridade sobre pessoas, ele primeiro fala que ele estava debaixo de autoridade. Então ele só tinha pessoas ao seu comando, ele só tinha autoridade para aqueles soldados, porque os soldados sabiam que ele também se colocava debaixo de autoridades de maior patente. E aqueles soldados sabiam disso. Então aquele homem, ele tinha total autoridade para falar aquilo, porque era uma verdade. Ele tinha moral pelos soldados para dizer, não, ele está falando sobre autoridade porque ele também se coloca debaixo de autoridade.
Então, existem princípios da palavra. Então, como o Adilson mencionou muito bem aqui, o Adilson mencionou, não adianta agora eu querer fazer algo se eu estou quebrando o princípio. Não adianta eu querer agora florescer, dar frutos da minha velhice, ser vigoroso, se eu não estou honrando o princípio da palavra. Está plantado. Então, nesse salmo, uma promessa maravilhosa, como nós mencionamos aqui, né? Florescer e dar frutos, porém, antes de tudo, é estar plantado. Então, o nosso dever é orar, então ele nos coloca em um corpo local. No corpo local, a igreja, está o verdadeiro alimento. É o alimento que o Senhor está direcionando para aquele momento, para aquela igreja local. Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A semente, a palavra, é colocada em você, e nesse lugar, a igreja, ela é germinada, regada. E quando nos submetemos aos princípios de Deus, honrar a palavra, líderes, irmãos, então a semente crescerá. Deus, ele trabalha então com princípios. O que nós devemos fazer então? Estar bem atentos a ele e aplicar isso em nossas vidas, irmãos. Isso que temos que fazer. A partir do momento que nós fazemos isso, automaticamente aquilo que a palavra está dizendo vai acontecer. Porque o Senhor não é um Deus que fala aleatoriamente, por acaso, não, existe verdade em sua palavra. E se ele está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Se os princípios dele forem aplicados, cridos. Amém? Aleluia. Crescendo, irmãos, plantado, depois crescendo. Ó. Com o crescimento, os desafios vêm, para que as raízes sejam mais firmes e mais profundas. Lá em Mateus 13, na parábola do semeador, mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. O desejo genuíno do coração de Deus é o nosso crescimento. Dessa forma, seguindo os princípios estabelecidos por Deus, plantado numa igreja local e obedecendo a palavra, honrando ao pastor e irmãos, é que eu crescerei. Ao superar os desafios, com as raízes firmadas e gerando frutos, juntamente o Senhor trabalha mais em nós. Aí em João 15 ele fala sobre o ramo, né, que estando nele não dá fruto, é cortado fora. Isso é muito sério, irmãos. Esse ensinamento é muito sério. Todo aquele que diz estar em Cristo, mas não está dando fruto, é cortado fora. E o que dá fruto, ele poda. O que é uma poda, irmãos? É uma limpeza. Passa por um processo de limpeza para dar mais fruto. Para sermos mais e mais frutíferos, contamos com a ajuda do perfeito jardineiro Senhor. Ele minuciosamente poda, onde ele tira as impurezas que nasce junto com a planta e os galhos velhos e secos. Passamos assim por um refino, para que cada vez mais a vida de Cristo floresça em nós. Então o objetivo de tudo que o Senhor faz é para que Ele seja cada dia mais, venha ter o espaço total na nossa vida. Irmãos, então o início é esse, a gente começa sendo plantados, irmãos. Deus me plantou aqui, Deus te plantou aqui. Se você está aqui, você precisa entender de uma vez por todas que foi o Senhor que te colocou aqui. Como que você cria raízes nesse lugar? Se submetendo às autoridades, honrando Jesus Cristo, recebendo a palavra, obedecendo a palavra. Irmãos, uma semente ela sempre cresce primeiro para onde? Para baixo, irmãos. Nunca ela cresce para cima. Você vai ver um pé de laranja, ele criou raiz, depois ele começou a crescer, florescer, e aí ele vai dar fruto. O irmão falou sobre os frutos, aqui também é falado aqui, ó, um ramo que não dá fruto. Mas o que é o fruto, irmãos? Muitas vezes a religiosidade quer nos empurrar uma maneira que é o que dá frutos. Eu tenho que estar em evidência, aí eu estou frutificando. Irmãos, eu tenho que estar em evidência no coração de Jesus, irmãos. Eu tenho que estar ouvindo a palavra, me estabelecendo nela e tocando vidas por onde eu passar. Isso é ser frutífero. E quanto mais eu faço isso, mais o Senhor vem e me limpa, poda, tira uma impureza, tira uma sujeira, vai nos levando para processos para que a gente tenha mais fé, tenha mais comunhão com Ele, seja mais sensível aos comandos dele e dê mais fruto, irmãos. A limpeza, o processo, a poda que o Senhor faz, nunca é para nos matar, irmãos. É sempre para que a gente cresça e frutifique mais. Embora doa passar alguns processos, é importante, irmãos.
É importante ser removido de nós impurezas e coisas que nós nem sabíamos que estava ali. Só que tem pessoas que nem passam por isso. Por quê? Porque nem estão plantadas, nem têm raízes, nem estão na igreja local. Quantos irmãos vocês conhecem que estão 20, 30 anos de igreja, mas já passaram em 15, 20 igrejas, irmãos? Por quê? Porque não entenderam o princípio básico do estar plantado numa igreja local. E não é eu que escolho a igreja. Eu estou nessa igreja porque eu gostei dos irmãos, eu gostei da pregação. Sim, isso é importante, mas não é o principal. O principal é eu estar onde Deus me colocou, porque ali Ele vai me confrontar, ali Ele vai me tratar, ali Ele vai me moldar para ser como Ele quer que eu seja. Não adianta, irmãos, eu estar frequentando o lugar onde Deus me colocou, eu entendi, só que eu estou frequentando, mas eu não deixo o Senhor me trabalhar em mim. Eu não deixo a palavra entrar, eu não deixo a palavra me limpar, eu não crio raízes, irmãos. Qualquer vento pode me arrancar, o sol vai sair, pode me queimar, porque não tem raiz. Não tem raiz, irmãos. A palavra fala no livro de Jeremias 17, ou no 7, não me recordo, e no livro de Salmos, que aqueles que temem o Senhor, esperam no Senhor, são como árvores plantadas perto de ribeiros. Porque no tempo da sequidão, as suas raízes vão até a água e se alimentam da água que passa no ribeiro, irmãos. Isso é extraordinário porque fala de nós, é como nós plantados na igreja local. Eu estou plantado onde o Senhor me colocou, eu criei raízes. Pode vir dificuldade, pode vir problemas, o mundo pode enfrentar problemas, mas eu estou aqui, estou protegido, estou debaixo da proteção do Senhor, estou me alimentando, a água está vindo para mim, o alimento está vindo para mim, o mundo está lá sofrendo, mas eu estou aqui, guardado, em obediência, em temor, e é assim que o Senhor quer que a gente viva na terra, irmãos. E continuando falando sobre dando frutos, sem essas etapas, então são etapas, né? Não há frutos de qualidade, frutos de Deus através de nós. Nosso inimigo sabe disso, por isso age muitas das vezes de modo sutil, trazendo às mentes e corações que estar congregado não é importante. Ou até mesmo trazendo um hábito muito comum, o pular de igreja em igreja, não se tornando alguém em Cristo, apenas meros religiosos. Então, algo muito comum a gente vê dentro dessa geração é esse hábito, né? Não tá bom, eu vou para outra. Não tá legal, eu vou para outra. E aí vai trocando e nunca se estabeleceu no local que o Senhor desejou, né? A mesma coisa é você matricular um filho numa escola e aí ele está na primeira semana de aula, está começando a aprender, você fala, não gostei, vou trocar ele, vou botar em outra escola. Daí ele está começando a aprender de novo, você tira, bota em outra escola. E ele, durante o ano, passou em todas as escolas. Terminou o ano, ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Por quê? Porque ele não se estabeleceu em nenhum lugar. E é isso que muitas vezes está acontecendo. Achei que não era assim, vou para outro, como se fosse uma escolha minha. Isso fala muito do egoísmo do coração do homem. Então eu preciso estar com o coração no Senhor, desejando, orando para que Ele me mostre o local. Depois que Ele já mostrou o local e entendi, eu me estabelecer, criar raízes, e aí recebendo aquilo que o Senhor está me dando através do local onde eu estou plantado, vamos crescendo, vamos dando frutos. Mas não é assim que diz a palavra, em Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir, congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Rejeite essa falácia do diabo e deixe o Senhor te plantar em uma igreja local. E aí 1 Pedro 1, 23, 25 vai dizer, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, da nova natureza, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então essa é a palavra que nós temos recebido nesse local, para que isso venha ser gerado em nós, essa nova natureza. Não mais a natureza corruptível, a natureza que o homem sem Cristo tem, mas a nova natureza incorruptível que vem da parte de Deus, vem da sua palavra. Porque na palavra de Deus também ali está a sua natureza. E quando ela é recebida, ela é estabelecida, essa semente incorruptível, ela cai no nosso coração, nesse solo, e ela vem crescer, e isso vai trazer um grande resultado em nossas vidas. Então nós precisamos passar por esse processo
cumprindo todos os princípios para que isso de verdade ela venha acontecer, para que essa palavra ela venha ser gerada em nossos corações. Amém? Amém, irmãos? Aqui a gente conclui o Plantados na Igreja Local e só concluindo aqui antes da gente estar orando, cada cristão é plantado num lugar, irmãos. E como o Alessandro, aqui o irmão Alessandro falou sobre, não que a gente seja mesquinho ou egoísta de, não quer que ouça coisas de outros lugares. É porque existe um entendimento, irmãos. Eu estou plantado nessa igreja local. Deus está dando os nutrientes para mim nessa igreja local. Os nutrientes que eu preciso para ter raízes fortes, crescer de uma maneira viçosa e frutífera, são nessa igreja local. Se eu começar a ouvir coisas de outra igreja local, está sendo dado palavras e nutrientes para aquele povo que está naquela igreja local. Então é isso que precisa ser entendido. Estamos reunidos para receber uma palavra, irmãos. Temos recebido uma palavra que é o adubo, que é aquilo que nos mantém, irmãos, no Senhor, que nos mantém firmes, ao mesmo tempo que nos nutre, nos rega e nos faz crescer com brilho. Isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então a importância de nós entendermos passo a passo. Semana que vem a gente conclui o seminário em nome de Jesus com a questão honra. E é muito importante o que vai ser dito também. Percebam que tudo que está sendo dado aqui não são coisas de homens. Tudo, se você olhar essa apostila, é com embasamento bíblico, irmãos. É a palavra do Senhor. É uma nova vida, é um estilo de vida que Ele está nos chamando para viver. Amém? É isso que a gente queria deixar aqui para todos em nome de Jesus.